Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terceiro domingo da Páscoa. Irmãos e irmãs, eis que fomos convocados pelo Senhor ressuscitado para nos reunirmos em torno da mesa santa, celebrando nossa ação de graças ao Pai pela Páscoa do seu Filho Jesus, realizada na força e no poder do Espírito Santo. Assim como ele caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, ele hoje caminha conosco, anuncia sua palavra e reparte seu corpo e sangue. É a vida do Senhor nos enchendo de vida nova. Iniciemos nossa celebração cantando. Bom dia para todos. Hoje um dia muito agradável, uma manhã muito bonita. Quero dar boas-vindas a todos vocês e agradecer a todos que estão sintonizados conosco através do Facebook. Então nós, por enquanto, não podemos nos reunir na igreja, mas nossa casa, nosso lar é uma igreja doméstica. Cristo está presente em nossa vida, presente no nosso lar, caminhando conosco. E hoje a liturgia nos dá uma ótima notícia. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está presente na nossa vida, caminha conosco pelos caminhos da história. E Ele se faz presente na nossa vida de um modo muito especial, na sua palavra. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, nos coloca de pé, nos anima, nos ergue, nos dá esperança. E Ele também se faz presente cada vez que a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia. Então, um amor tão grande por nós, que não quer se separar de nós, quer caminhar conosco, presente na nossa vida. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força e a luz do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Arrependidos, peçamos perdão de nossos pecados. Piedade
em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida, à alegria da vida eterna. Amém. Amém. Entoemos o hino de louvor. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Senhor Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, do Pai, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Só vós sois o Santo, do Pai à direita estáis. Tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Oremos. Então vamos colocar diante de Deus a nossa vida, nossa realidade, nossas preocupações, elevar a Deus nossos corações, nossas preces. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Como os discípulos atentos à voz do seu Mestre, acompanhemos a palavra que o Senhor nos dirigirá, e que o nosso coração seja aquecido por essa palavra que ouviremos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, número 15. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida útil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo."
Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, queria transmitir uma saudação muito especial a todos vocês que estão acompanhando a nossa celebração. Agradeço de coração por vocês estarem sintonizados com o Facebook da nossa paróquia, acompanhando a nossa celebração. Estamos nos organizando, alguns detalhes técnicos. Em breve, a nossa celebração também vai ser transmitida pelo YouTube. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer a todas as pessoas que se empenharam, se inscreveram para atingir a quantidade de inscritos para que pudéssemos transmitir a celebração pelo YouTube. Então, agradeço de coração a todos que se empenharam, a todos que se inscreveram. Então, em breve, nós estaremos transmitindo a celebração também pelo YouTube. Agradeço a todos por estarem sintonizados. Estamos unidos em oração. Nosso país está passando por um momento muito delicado. Estamos enfrentando esta epidemia. Todos nós estamos nos empenhando para superar esta crise. Essa semana também aconteceu um fato muito triste no âmbito da política, que gerou uma certa crise no meio político, que acaba também interferindo nas nossas vidas. Então é muito importante que nós estejamos unidos na oração. A oração é a arma do cristão. Então nós estamos, neste momento, unidos em oração, rezando pela nossa pátria, rezando pela nossa comunidade, rezando por nossas famílias. Então, como eu disse no começo, apesar de todas as dificuldades, a igreja, a liturgia, o próprio Deus comunica para nós uma boa notícia. Apesar de tudo, nós não estamos sós.
Deus está do nosso lado, Ele caminha conosco, Ele é solidário com todos nós. Hoje é o terceiro domingo do tempo pascal. E todo ano, no terceiro domingo do tempo pascal, nós acompanhamos este evangelho que acabamos de ouvir, que é conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Então, o evangelho próprio do evangelista Lucas. Então, o evangelho conta para nós a história de dois discípulos. Um se chamava Cleofas, o outro não é dito qual é o seu nome. Eles estão retornando, voltando para casa, voltando para a sua aldeia de Emaús. Esses discípulos representam a comunidade dos discípulos, que estavam tristes, desiludidos, abatidos, sem esperança. Diante da comunidade dos discípulos, tudo se desmoronou. Os acontecimentos geraram na comunidade dos discípulos uma tristeza muito grande. Imagina vocês, eles conheceram Jesus, ouviram o anúncio de Jesus, do reino dos céus, o mundo novo, viram uma prática especial na pessoa de Jesus e de repente tudo termina na cruz. Eles esperavam um Jesus triunfante, vitorioso, glorioso e de repente vem Jesus sendo crucificado. Então, diante dos discípulos se demonstra um quadro muito triste. E agora eles contemplam Jesus Cristo sepultado. Já fazia 3 dias que Jesus estava morto. E na cultura judaica, 3 dias de morte significa a morte definitiva. Jesus está morto. Então, os ensinamentos de Jesus não faz mais sentido. A comunidade, a fé, tudo perdeu sentido. Então eles retornam para casa profundamente entristecidos. Então vejam vocês que o começo do Evangelho pinta para nós um quadro muito triste. Eles estão vivendo o que os santos chamam a noite escura, o deserto, a aridez, a solidão, a tristeza, o abandono. Então, um quadro muito triste se depara na vida dos discípulos. Num segundo momento, Jesus Cristo entra em cena. Jesus Cristo se torna companheiro de viagem, caminha ao lado, está presente. Mas eles estão profundamente tristes, uma tristeza tão grande que eles não conseguem perceber a presença de Jesus. E aí, Jesus pergunta o que aconteceu. Jesus ama tanto, está ao lado, com a solidariedade tão profunda, que ele se interessa pela situação dos discípulos. E aí, os discípulos começam a descrever o que aconteceu. Eles conheceram o Mestre, confiavam nesse Mestre, colocaram toda a sua esperança nesse Mestre e agora tudo terminou na cruz. Então Jesus Cristo se torna o confidente, o amigo, o irmão de viagem daqueles discípulos que estavam passando por aquela situação tão triste, tão abatidos. Jesus Cristo aproveita aquela situação e se apega àquilo que era tão importante na vida dos discípulos, a palavra de Deus. Então Jesus Cristo pega a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para mostrar para aqueles discípulos o que a palavra de Deus dizia a respeito daqueles acontecimentos. Então Jesus Cristo fala de uma maneira tão amorosa que depois os discípulos dirão: quando ele falava, o nosso coração ardia. Então, a partir da palavra,
os discípulos começam a compreender qual é o plano de Deus, qual é o projeto de Deus a respeito de tudo. Então eles percebem que a morte de Jesus não é uma fatalidade, mas é uma vida que é entregue por amor. Jesus Cristo nos ama tanto, quer o nosso bem, que Ele deu a sua vida por amor a nós. E esse amor não termina no fracasso, mas é um amor que gera a vida. Depois que Jesus Cristo conversa com os discípulos, acontece uma cena que eu acho profundamente significativa. Os discípulos dizem para Jesus: permaneça conosco, porque a noite está chegando. O que significa a noite? A noite significa tudo aquilo que acontece, que tira a nossa esperança, que tira a nossa alegria, que rouba de nós o sentido da nossa vida. A noite escura. Então, diante da noite, os discípulos dirigem a Jesus um forte clamor: permaneça conosco, fica conosco. A mesma coisa acontece conosco também. Diante dos desafios, das lutas, das dificuldades, das crises que nós enfrentamos, nós também dirigimos um apelo a Jesus Cristo: permaneça conosco, fica conosco, porque a noite está chegando. E Jesus Cristo entra na casa dos discípulos, permanece junto com os discípulos. E na mesa, Jesus Cristo realiza um gesto profundamente significativo. Ele pega o pão, pronuncia as palavras de bênção, parte o pão e distribui aos discípulos. E nesse momento, os discípulos abrem seus olhos e percebem a presença de Jesus ressuscitado. Então Lucas faz questão de descrever nesta cena a maneira como as comunidades celebravam a Eucaristia. Então reparem vocês que o Evangelho de hoje destaca para nós dois momentos importantes. O momento da palavra, o que nós temos na missa, que é a liturgia da palavra. E depois o Evangelho apresenta para nós o momento da partilha do pão, o que na missa nós temos na liturgia eucarística. Então o Evangelho de hoje está mostrando para nós que na celebração eucarística, quando a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, Cristo está presente de um modo muito especial. No momento da palavra, que é a liturgia da palavra, e no momento da Eucaristia. Então o Evangelho de hoje está mostrando para nós o quanto é importante para a vida do cristão a celebração da missa. O quanto Cristo vem ao nosso encontro e nos coloca de pé, nos ergue, alimenta a nossa esperança, o nosso ânimo, a nossa coragem para enfrentar as lutas de cada dia. Nós não estamos sós. Ele é o nosso companheiro de viagem. Ele é o nosso irmão que se coloca do nosso lado e acolhe nossas palavras, nossos clamores, nossos pedidos. Então, hoje, a liturgia apresenta para nós que, quando a comunidade se reúne para celebrar a missa, Cristo está presente de um modo muito especial. Hoje, nós estamos enfrentando esse desafio. Nós não podemos estar presentes na nossa comunidade para participarmos juntos da Santa Missa, mas nós estamos em casa, acompanhando, unidos nossos corações, celebrando juntos, rezando juntos. E Cristo nos ama tanto que Ele se faz presente, não só na igreja, mas está presente no vosso lar, nas vossas vidas, nos vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora renovar a nossa fé, nossa adesão a Jesus Cristo, dizendo juntos o creio.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração dos fiéis. Irmãos e irmãs, iluminados pela presença de Cristo ressuscitado, que aqueceu os nossos corações pela palavra proclamada, preparemos-nos para encontrá-lo na comunhão, suplicando como os discípulos de Emaús: ficai conosco, Senhor. Então, após cada pedido, todos dirão: ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fragilizados, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos tentados, ficai conosco, Senhor. Quando nos sentimos fracos diante do mal, ficai conosco, Senhor. quando nos deparamos com tanta desigualdade social, ficai conosco, Senhor. quando vemos o planeta ser destruído pela ganância, ficai conosco, Senhor. quando nossa fé parece insuficiente, ficai conosco, Senhor. quando vos reconhecemos na Eucaristia, ficai conosco, Senhor. quando desejamos caminhar contigo em nosso sínodo arquidiocesano, ficai conosco, Senhor. Então estamos rezando de modo especial pelos aniversariantes: Ivani Souza Nascimento Ono, Maria José Santos, Santina Merchan Bezerra, Ana Luísa Marques da Silva, João Vicente de Farias, Rita de Cássia Batista de Oliveira, Robson dos Santos Souza, Sueli Aparecida de Campos Domingues, Deise Livaldo Araújo Vianor, Lucas dos Santos Marques, Ana Clara Maciel de Moura, também o Padre Dalmir, que trabalhou nesta paróquia, está fazendo aniversário, nossas orações por ele. Araci Leite Cardoso, a mãe do Reinaldo, está completando 84 anos. Otaviane Finotti, Cátia Lopes da Silva, Luciano Lopes da Silva e Virgínia Mongiati. Pedimos também pela saúde de Evandro Maigos Lobo, Rodolfo, Daniele, João Vitor, Maria Eduarda, Davi Lucas, a Dona Ana, mãe da Regina, daqui da nossa comunidade, está internada. Rezemos por ela, também a Beth, Luana, Joaquim e Maria Vera da Silva. Rezamos também pelos nossos falecidos: Antônio Carlos Gabriel, carinhosamente conhecido como Toninho, Carlos de Melo Figueiredo, esposo da Dona Augusta, Adelino Tavares da Silva, José Maria da Silva, Aleomar Gonçalves Lopes, João Bosco Cavalcante da Silva, José Castagni, Berenice Faza, José Andrade de Araújo Filho, Marcos Alberto Tavares de Oliveira. Senhor Jesus, que sintamos sempre arder nossos corações
quando nos falais, e que saibamos sempre reconhecer-vos no sinal do pão partido e partilhado com os irmãos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecemos junto com o pão e o vinho a nossa vida. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, esta nossa comunidade, reunida em nome do Cristo ressuscitado, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é o nosso eterno intercessor.
imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E disse também: Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição,
e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz, salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, os nossos bispos Odilo, Jorge, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, irmãs, parentes, conhecidos, que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Lembramos de modo especial Antônio Carlos, Carlos de Melo, Adelino, José Maria, Aliomar, João Bosco, José Castagno, Berenice, José Andrade e Marcos Alberto. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Então, um momento de muita alegria para todos nós. Nós estamos neste momento envolvidos pelo mistério, pela graça de Deus. Mesmo em nossos lares, o amor de Deus atinge e toca nossos corações. E Ele nos convida a chamá-lo de Pai. Pai que ama, Pai que cuida, Pai que protege, Pai que ampara, Pai que está do nosso lado. Então, com toda a fé e confiança, digamos juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai a nós e nossas famílias de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos, cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vem de piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a Como os discípulos de Emaús, o nosso coração também dirige um clamor para o Senhor. Permaneça conosco, fica conosco, Senhor. E Ele se apresenta a nós através desta Eucaristia, que é o próprio Cristo presente diante de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tenho sede, tu és a fonte.
a salvar os meus irmãos. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Fome e sede tens do nosso puro amor, mais que de obras, grandes coisas a saber. Total entrega à tua vontade, o meu viver, o meu morrer, és tu, Senhor. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Se Jesus tiras a minha comunhão, eu me darei também a ti, meu Salvador. Nada no mundo vai separar-nos. Tu és meu tudo, é teu inteiro coração. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Façamos agora a nossa comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, Eu quisera, Senhor, receber-vos receber-vos com aquela pureza, com aquela pureza, humildade humildade e devoção, e devoção com que vos recebeu com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito com o Espírito e o fervor dos santos. e o fervor dos santos. Bom, gente, tem alguns recadinhos para transmitir agora, os avisos paroquiais, né? Em primeiro lugar, eu tenho uma boa notícia para comunicar a todos. Nesse horário, já acredito que tenha nascido o netinho da Suzy e do Carlos. A Suzy e o Carlos é um casal aqui da nossa comunidade, eles trabalham na catequese, eles têm o filho Danilo e a nora Luana. Então, nesses horários, ela ganhou o neném, né? Então, o Joaquim, né? O netinho da Suzy e do Carlos. Então, parabéns, Carlos, Suzy, motivo de alegria para todos nós. Também queria comunicar que nós teremos a missa todo domingo, às 10 e às 19 horas. Então, a missa é transmitida pelo Facebook, às 10 e às 19 horas, à noite também. E em breve nós estaremos transmitindo também pelo YouTube. E mais uma vez agradeço a todos que se empenharam, ajudaram a gente a chegar a transmitir pelo YouTube. Também quero avisar que
quem desejar vir à igreja, fazer uma oração ou falar com o padre, então todo sábado a gente está fazendo um plantão aqui na igreja. Então todo sábado, das 10 ao meio-dia e das 3 às 5, das 15 às 17. Então a gente tem um plantão. Quem quiser vir falar com o padre ou vir à igreja fazer oração, a gente tem esse plantãozinho, ou fazer a doação do mantimento, enfim, é um momento aí de encontro, né? Então tem esse momento que a gente vai estar atendendo na igreja, todo sábado, das 10 ao meio-dia e também das 15 às 17. Queria agradecer a todos pela colaboração, a equipe que tem preparado a nossa liturgia. E uma notícia interessante, tem um pessoal até em Pernambuco acompanhando a nossa missa. Os meus tios que moram em Pernambuco estão lá acompanhando, então a gente dá uma saudação a todos, né? Minha tia Dores, minha prima Vera, então agradeço aí a família por estar acompanhando, né? Então vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal. E de modo especial a gente coloca na intenção da Dona Ana, a mãe da Regina, que está internada, está bem doentinha, né? Então que Nossa Senhora segure a mão dela, esteja do lado dela nesse momento de recuperação, de enfermidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, mais uma vez, agradeço a todos por estarem sintonizados conosco e façam um trabalho missionário. Divulguem nossas celebrações para que todos possam acompanhar. Divulguem para vossos amigos, parentes, para que todos possam acompanhar a celebração junto conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Nós, do Ministério Kyrie, nós dedicamos as músicas da liturgia desta celebração ao Antônio Carlos Gabriel, o Toninho, que faleceu e nos deixou esta semana. Que apesar de suas limitações e dificuldades, ele sempre teve a alegria de viver e de servir a Igreja de Cristo. Certamente, Nossa Senhora com seus anjos o levaram à glória eterna. Valeu, Toninho, nosso carinho, nosso amor para sempre.